Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral. Senta o dedo no like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Que situação que a gente vive, né, família vascaína? A gente tem aí duas decisões, né, na verdade, durante a semana, e tenho certeza que o vascaíno tá muito mais confiante na decisão de quinta-feira, às 2 horas aí, que pode vir os 2 pontos da situação lá com o Sport, porque diante do Ituano, irmão, vai ser muito complicado, muito difícil, pegando o histórico aí dos jogos do Vasco fora de casa, irmão, dá até suadeira, eu tô ansioso demais. Eu não suporto a ideia de ficar mais um ano na Série B, então eu tô muito nervoso, cara, eu juro pra vocês, tenho certeza que vocês também estão, a gente que gosta do Vasco, a gente que ama o Vasco, quer ver o Vasco nos grandes palcos novamente, enfrentando os grandes adversários, cara, a ansiedade tá muito grande, vai chegar Natal do ano de 2024, mas não vai chegar aí essa decisão, caso o Vasco não ganhe os pontos aí na quinta-feira, às 2 horas, mas o fato é o seguinte, família vascaína, segundo o GE, o Jorginho vai ter que fazer aí algumas mudanças no jogo e tem uma notícia aí realmente péssima. Claro que até domingo isso pode mudar, ele pode melhorar, mas é que o Andrei pode não jogar diante do Ituano. E aí eu quero sua ajuda pra gente trocar aqui uma ideia, pensando aí como o Jorginho pode armar esse time sem o Andrei. Tem também a questão do Edmar, que não vai jogar também, acho que é um reforço, sinceramente. Então a gente vai aqui montar esse time aí do Vasco, eu conto com a sua ajuda. Antes, eu quero trazer aqui o desabafo do Carlos Alberto na sexta-feira lá no programa Os Donos da Bola. Não sei se você acompanhou, mas vou passar aqui porque aí eu entro aí no contexto desse time do Vasco aí que deve entrar diante do Ituano, porque o Carlos Alberto cobrou também a postura dos jogadores ali após a saída da derrota ali pro Sampaio Corrêa. Vamos ver aqui o desabafo dele e conta aqui com a sua opinião também pra gente montar aí o melhor time do Vasco sem Andrei, sem Edmar. Será? Liga só. Tudo bem não, porque eu fiquei bastante chateado e assim, inclusive agradecer a todo o carinho que a torcida do Vasco teve comigo, a galera toda assiste o Donos da Bola, mandaram um beijo pra vocês, enfim. Inclusive tava o Donizete Pantera lá no camarote, que Bernardo que arrumou, Sorato, os caras indignados da forma que o Vasco se comportou. A torcida, o tempo inteiro, incentivando o time, fez um papel maravilhoso, em momento nenhum, mesmo o Vasco com essa atuação pífia, a torcida ficou contra o time, a torcida apoiou o tempo inteiro. Não é um caça às bruxas, não. Mas no futebol, quando algumas coisas não acontecem, o treinador tem que chamar a responsabilidade. E o Jorginho, na minha opinião, ele erra quando ele bota o Palácios ontem. O time perdeu a pegada. O time perde a pegada. Eu fiquei vendo o jogo de um ângulo e dava pra ver muito bem como o Vasco perdia todas as segundas bolas no meio campo. E assim, mesmo fazendo o primeiro gol, o Sampaio Corrêa esmagou o Vasco o tempo inteiro. Não pode. Jogando em casa, o Vasco não perdia em casa. Uma expectativa danada. Vários ídolos do clube lá, a torcida fazendo uma festa maravilhosa e o Vasco tem essa atuação. E assim, o que mais me deixa irritado é a forma como os jogadores saem da partida achando que tá tudo normal. Não tá. A Picles entrou. E a gente avisava isso aqui. O Ituano hoje só depende dele. Se o Ituano ganhar hoje, o Ituano ganhar do Vasco, sobe o Ituano. E assim, por merecimento, o Vasco não tá na batida pra subir. Tá muito feio, gente. Tá muito feio. E assim, tô indignado. Eu tô vendo, tô indignado porque assim, anos. ontem na hora do gol me emocionei, brinquei, gritei com os torcedores lá. Cara, eu saí nervoso de lá, Tá aí, família vascaína, realmente aí pegando esse desabafo aí do Carlos Alberto, vem uns flashes, cara, na minha cabeça daquele terceiro gol ali do Sampaio Corrêa. Eu tô sonhando com isso ainda. Pelo amor de Deus, que time é esse, cara, que faz a gente sofrer? Mas é isso, pegando aí o comentário do Carlos Alberto, né, em relação ao Jorginho, aos próprios jogadores do Vasco, as coisas vão ter que se acertar, é o último jogo da competição, né, e realmente vamos pegar um time aí que tá embalado, né, que é a melhor campanha do segundo turno, e o Vasco é a 11ª campanha, fora o histórico aí de jogos fora de casa realmente terríveis do Vasco, né, foram 8 derrotas consecutivas, depois, claro, uma virada heróica, mas muito improvável, e a gente também não sabe como explicar diante do Operário, uma partida que o Vasco vinha também muito mal ali
diante do Sport e conseguiu empatar num pênalti. Então a gente vai pegar o melhor time da competição no segundo turno e a gente sabe que a gente não consegue produzir muito fora de casa. E nos últimos jogos, nem dentro de casa, a gente produziu, né, família vascaína? Mas o GE trouxe aqui uma informação que é a seguinte, né, que o Jorginho vai ter que fazer aí mudança, já que o Edmar tá suspenso, então ele deve entrar ali com o Paulo Vitor. A matéria aqui destaca também que o meio-campo não agradou, né, então vai ter a volta do Yuri Lara, mas a matéria também destaca aqui que o Andrei Santos é dúvida, ele teve um problema no tornozelo, fez tratamento, conseguiu jogar diante do Sampaio Corrêa, mas a informação ali que o pessoal viu ele mancando, então é dúvida para esse jogo contra o Ituano, perdão. E aí eu quero te fazer a seguinte pergunta: como escalar esse time do Vasco aí sem Andrei Santos, né? Como aqui a matéria destacou que o meio-campo não agradou e o Jorginho tem grande culpa nisso, né? Você não pode mudar de posição um dos melhores jogadores do seu elenco, né? Do seu time, que é o Andrei Santos, de segundo volante. Então o Jorginho fez o favor de tirar o Yuri, recuar o Andrei e botar o Songamonga aí, o jogador de solteiro contra casado do Palácio. E pelo amor de Deus, né? Se o Andrei Santos não jogar, que ele não me venha com o Palácio, né, família vascaína? Eu vou falar aqui uma escalação e conto aí com a sua ideia aí pra gente tocar nos comentários aí, trocar ideia sobre a escalação do Vasco. Eu colocaria ali na função do Andrei Santos o Marlon Gomes, cara. Não vejo outro aí naquela função ali de segundo volante. Por isso que eu peço aqui a participação de vocês. Pensando aqui, não consigo achar, porque o Marlon Gomes é um cara físico, ele ajuda muito na marcação, na beirada, na base ele jogava também ali naquele setor de campo, ele sabe fazer ali, então colocaria o Marlon Gomes ali. Então o Vasco entraria com o seguinte time, na minha opinião. Então o time do Vasco começaria assim pra mim. A gente mexeria muito na frente, mas não tem jeito, porque o sistema defensivo do Vasco é trágico. Então olha só a minha escalação. Começaria com o Thiago, Bossa e Conceição, Figueiredo. Sei que tirar o Figueiredo do ataque realmente vai prejudicar o ataque do Vasco, mas, cara, não dá para aturar o Léo Matos. Então, Figueiredo, Paulo Vitor. No meio campo aí, Yuri e Marlon Gomes. Eu iniciaria esse jogo aí com o Alex Teixeira, porque acho que o Nenê dá para ser aproveitado lá para os 30 finais, 20 finais, porque o Vasco vai precisar ser mais físico. Thiago, tu é maluco? Aonde você acha que o Alex Teixeira é mais físico, eu não sei o que, do Nenê? Eu sei que os dois estão em um péssimo momento, mas eu acho que o Alex Teixeira tem mais condição, até pela ideia de participar mais do jogo. Então, começaria aí com o Alex Teixeira. E no ataque, já que a gente tirou o Marlon e o Figueiredo, colocaria aí o Tubarão, o Peck e o Egnaldo na frente. Esse seria aí o meu time, né? Porque tem jogadores que, sinceramente, não dá pra aturar, que é o caso do Léo Matos, ou também o Palácio entrando aí numa provável situação que o Andrei não possa jogar. Então eu penso dessa forma. Agora, porra, Thiago, tu é maluco, tu não entende nada de bola. Não é que eu entendo, não tem peças. Essa é a realidade, né? Um parabéns aqui pra gestão Salgado, né? Pro Carlos Brasil, que montou esse excelente elenco aí. A gente tem uma decisão super difícil e não tem opções. Não tem opções. Se você me dá a camisa do Vasco, eu sou uma opção melhor do que o Palácio. E o Vasco ainda gastou 9 milhões que esse sujeito, né, família vascaína? Mas vamos passar aqui agora uma rádio que cobre aí os jogos lá do Ituano e Filho. Os caras estão falando aí que o Vasco vai passar uma situação complicada lá em Itu, hein? Se liga só. Voz o Ituano fazendo a festa, o torcedor do Ituano fazendo a festa para encarar o Vasco da Gama. O Vasco da Gama é pontos corridos, lógico, Campeonato Brasileiro da Série B, mas o Vasco da Gama encara uma grande final para o Vasco da Gama diante da equipe do Ituano, e o Ituano joga em casa, em seus domínios, Barbosa. É verdade. Então eu chamo a atenção para uma situação. Dia 3 tem esse julgamento no STJD. Não dá para a gente desprezar. Esse julgamento ele será muito importante. Estava vendo aqui a pauta, inclusive, do STJD, está confirmado para quinta-feira. Claro que a gente sabe que instâncias tem aquela situação de recorrer e tudo mais. Mas o torcedor do Ituano e do próprio Vasco vai ficar naquela expectativa, porque tem a questão da possibilidade de perda de pontos da equipe do Sport. Isso é um fato. Aí no dia 6, essa que para mim é essencial, que é a decisão no campo. Então vejo essa decisão do dia 6 como muito importante. Vamos esquecer um pouco da questão do julgamento do STJD no dia 3. Dentro de campo não vai ser fácil para o Vasco da Gama. Esse Ituano, a gente observou aqui, e a gente já observou outros jogos também, que a gente fez aí o quê? Ituano CSA, Ituano CRB. É um time muito organizado dentro de campo. Essa equipe não chegou a esse patamar aí na Série B por um acaso, não.
é uma equipe organizada dentro de campo e com certeza o time do Vasco vai encontrar muita dificuldade, principalmente jogando no campo adversário. Muito bem. É isso, família. Eles pontuaram muito bem aí, né? Tem a questão do STJD, mas se não acontecer, realmente é um jogo muito difícil, um jogo muito complicado. Espero, cara, eu já vinha falando isso aqui em outros vídeos, espero que o Jorginho, e é uma situação de jogo que o Jorginho tá bem ambientado, adaptado, quer jogar nos contra-ataques, né? As melhores passagens do Jorginho em alguns times aí foi dessa forma. O próprio Atlético Goianiense aí, que ele chegou longe aí na Copa do Brasil, chegou longe na Sul-Americana, foi jogando dessa forma, com velocidade e nos contra-ataques. Então é dessa forma que ele vai ter que atuar aí diante do Ituano, porque o empate é do Vasco. Mas, família vascaína, sinceramente, vou ter que tomar um gelinho, tomar um remedinho, porque, cara, vou ficar muito nervoso aí nesse jogo. Tenho certeza que você também vai ficar. Família vascaína, vou ficando por aqui, tamo junto. E é muito bom ser Vasco.